A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Tem sido muito bom caminhar com vocês por esse tempo, estudando a Palavra de Deus, aprendendo cada vez mais com ela e sendo edificados pela Palavra de Deus. Esse programa tem edificado a sua vida? Tem sido útil para você? Então eu quero aqui trazer um desafio para você, que você possa compartilhar isso para que mais pessoas também sejam abençoadas assim como você está sendo, ok? Então compartilhe aí na sua igreja, no seu pequeno grupo, no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas para aprender a respeito da Palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando então a carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo expõe aqui o que é o Evangelho de Deus, como é que o homem é justificado. E nós estamos já algumas semanas, a partir do capítulo 9, começando no capítulo 9, indo até o capítulo 11, onde Paulo responde a questão a respeito da salvação do povo de Israel. Será que eles têm alguma regalia com relação à salvação? Paulo tem respondido que não, que todos os homens, sejam judeus ou gentios, são salvos da mesma maneira. É pela fé em Jesus. Bom, hoje nós vamos então começar o capítulo 11. Então, no capítulo 11, Paulo aqui vai fazer uma pergunta, Deus rejeitou o seu povo? Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Por causa daquilo que ele afirmou. Ele foi bem enfático em dizer que não existe nenhum tipo de privilégio com relação à salvação, tá, gente? Com relação à salvação ao povo de Israel. Não tem privilégio nenhum. Todo mundo é salvo da mesma forma, da mesma maneira. Então, fica parecendo que Paulo aqui explicando, dá até alguém, ele entende que alguém possa chegar à seguinte conclusão: então Deus rejeitou Israel, Deus não cumpriu as suas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Paulo vai corrigir isso agora. Paulo vai dizer: não, Deus não falhou e Deus não rejeitou o seu povo de modo algum. As promessas de Deus, elas não podem ser de forma alguma, elas não podem deixar de serem cumpridas. A palavra de Deus, ela acontece, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Então vamos ao nosso texto, que é Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler os 10 primeiros versos aqui e meditar neles hoje. Então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que a Escritura diz a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, como diz as Escrituras. Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhe os olhos para que não vejam, e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam
e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então, Paulo está respondendo essa pergunta. Deus rejeitou o seu povo? Não, de jeito nenhum. Paulo aqui vai concluindo essa questão do povo de Israel, dizendo: Deus não rejeitou o seu povo de forma alguma. E Paulo dá algumas provas, algumas evidências de que Deus não rejeitou Israel com relação à salvação. A primeira prova que Paulo dá é ele mesmo. Ele diz: Deus não rejeitou? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Paulo está dizendo: olha, eu fui alcançado pela graça, eu fui salvo, eu não fui rejeitado por Deus. É interessante ele dar o exemplo dele mesmo, porque olha só, Paulo nasceu numa família tradicional judaica. Não apenas isso, Paulo foi ensinado em todo o rigor do judaísmo, ensinado por um dos grandes mestres da sua época. Ele mesmo disse que foi instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, extremamente zeloso pela lei de Deus. E em todo aquele tempo de Paulo, ele estava completamente perdido. Não havia nenhuma sombra de salvação, nenhum resquício, nenhum vestígio de salvação em Paulo enquanto ele vivia aquela vida sem Cristo. E se Deus não intervém na vida de Paulo, se Deus não aparece no seu caminho, se Deus não o chama poderosamente, Paulo teria permanecido perdido, achando que estava tudo certo, achando que estava fazendo a vontade de Deus, achando que era salvo porque era judeu, porque era circuncidado, porque era filho de Abraão. Mas ele dá o exemplo de que ele foi alcançado pela graça de Deus. A prova de que Deus não rejeitou Israel é o fato de que um judeu, um israelita chamado Paulo ou Saulo de Tarso, foi salvo. Agora, ele foi salvo, escolhido por meio da fé em Cristo, não por causa da sua etnia, não por causa do lugar onde nasceu, por causa da sua família. Então Paulo está dizendo, está provando que Deus não rejeita Israel. Deus não rejeitou o seu povo, a nação de Israel. Paulo está aqui concluindo do jeito que ele começou o capítulo 9. Capítulo 9, Paulo falou o quê? Que o verdadeiro Israel de Deus é aquele que existe um Israel dentro de Israel. Dentro de Israel, o verdadeiro Israel são aqueles que foram eleitos para a salvação. Então, dentro da nação de Israel, você tem aqueles que foram eleitos, cujo nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Esse é o verdadeiro Israel. Nesse se cumpre as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Não é uma promessa política. Não tem a ver com limites territoriais. Não tem a ver com a Palestina, com o Oriente Médio. Não tem a ver com o lugar onde se nasce ou filho de quem é. Tem a ver com a escolha que Deus fez. Então, lá dentro do povo de Israel, há 2000 anos atrás, Deus salvou um homem chamado Saulo. Então, Deus não rejeitou o seu povo, a nação de Israel, porque ele salva judeus. Ok? Então, verso 2, Paulo diz: não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. E aqui Paulo usa esse artifício, né? De que esse Israel que pertence a Deus não é um Israel que surge agora, nasce assim, algo espontâneo, não. Deus conheceu esse Israel de antemão. Paulo aqui usa aquele elemento da escolha, da eleição de Deus antes da fundação do mundo. Quando que o livro da vida foi escrito? O livro da vida foi escrito antes de existir mundo. O livro da vida foi escrito, o nome daqueles que são salvos foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia afirma. E lá tem nome de homens e mulheres que vêm de dentro da nação de Israel. Então Deus não rejeitou Israel. É isso que Paulo esse é o argumento dele. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? Paulo pergunta.
E aí agora Paulo vai dar o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Paulo aqui está lembrando do episódio em que Acabe e Jezabel, eles caçaram os profetas do Senhor no tempo do profeta Elias. Todos aqueles que não adoravam a Baal, os deuses de Jezabel, toda aquelas divindades pagãs que Acabe permitiu que fossem adorados e celebrados em Israel, todas essas pessoas iam sendo mortas, a ponto de Elias ser uma voz solitária, aparentemente, a ponto de Elias fugir de Jezabel e ele se queixar diante de Deus e dizer: Senhor, só eu restei, só ficou eu, não tem mais ninguém. E qual é a resposta de Deus? O Paulo está lembrando exatamente disso aqui, o verso 4. E vocês se lembram da resposta divina, da resposta de Deus? O Senhor disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O que Paulo está dizendo aqui é que dentro daquele contexto de apostasia, Deus tinha os seus. Lá dentro, quando Israel estava completamente apostatado, Deus sempre teve os seus eleitos. E meus irmãos, o povo de Israel em estado de apostasia e desobediência é o que a gente mais tem ao longo da história do povo de Israel. Há um retrato muito triste com relação à nação de Israel e a sua relação com Deus. Desde que Deus os tira do cativeiro do Egito, ao longo de toda a sua história, esse povo sempre se rebelou contra o Senhor, sempre desobedeceu ao Senhor. O Senhor sempre agiu com correção contra a nação. Lá no deserto, uma geração inteira morreu por causa da desobediência. Quando eles chegam em Canaã, no tempo dos juízes, a Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia, porque não tinha autoridade, rei, e quando o povo se desviava totalmente, Deus levantava um juiz, alguém para trazer o povo de volta, para resgatar o povo do cativeiro, porque eles foram levados pelos inimigos, eram oprimidos pelos seus inimigos porque desobedeciam a Deus. Então Deus levantava um juiz para resgatar o povo e para trazer o povo de volta para o centro da vontade de Deus. No tempo dos reis, que a gente mais tem expressões como "e fez o que era mal aos olhos do Senhor", a ponto de chegar até no tempo do profeta Jeremias, onde o povo é levado para o cativeiro. O reino do sul, o reino do norte tinha sido levado 100 anos antes. Quando esse povo volta do cativeiro 70 anos depois, esse povo continua, no livro do profeta Malaquias, adorando a Deus de uma forma completamente superficial. Então, assim, há uma longa trajetória, um longo histórico de o povo de Israel, a nação de Israel, estar sempre em desobediência, sempre entristecendo ao Senhor. Mas em todo esse tempo, Paulo está dizendo que Deus sempre teve lá dentro da nação os seus eleitos, o verdadeiro Israel, o remanescente fiel, aqueles que permaneceram firmes servindo a Deus. E Paulo usa aqui o exemplo desses 7.000 homens que não haviam se prostrado diante de Baal. Enquanto toda a nação estava adorando a Baal no tempo de Acabe, enquanto toda a nação estava prostrada diante de Astarote, quando Jezabel reinava com toda a sua impiedade sobre Israel e sobre Acabe, a Bíblia diz, Deus diz, que havia 7.000 homens que permaneciam fiéis ao Senhor. Isso aqui nos apresenta uma lição importante. O que Paulo está nos mostrando aqui, que a Bíblia está nos ensinando aqui, é que Deus é o único que consegue ver de verdade aqueles que lhe pertencem. Em teologia a gente diz que existe 2 tipos de igreja. A igreja visível, aquela que a gente vê, aquela que é nominal,
e a igreja invisível, que é aquela que só Deus sabe de verdade quem é. Então Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo. Primeiro, porque ele mesmo era judeu e a graça de Deus o alcançou com salvação. Segundo exemplo, mesmo em tempo de profunda apostasia na nação de Israel, Deus sempre teve aqueles que pertenciam a ele, e esses que pertenciam a ele permaneciam fiéis ao Senhor. Então Paulo vai dizer lá no verso 5, o mesmo acontece hoje. Ele está falando hoje do tempo dele. Pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser verdadeiramente o que é, ou seja, gratuita e merecida. Resolveu. Então Paulo está dizendo que esse verdadeiro Israel, que está dentro de Israel, que é alcançado por Deus, ele é o verdadeiro Israel baseado não nas obras deles, não na sua nacionalidade, em como nasceu, na sua circuncisão, não, mas é baseado na escolha que Deus faz. Escolhidos pela graça de Deus. Se são escolhidos pela graça de Deus, não é pelas obras que fizeram. Se são escolhidos pela graça de Deus, então precisa ser imerecida, precisa ser gratuita, não tem o que fazer. É isso que Paulo está dizendo. Verso 7. Portanto, a situação é esta. Conclusão. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia, de novo o verbo escolher aparece, aqueles que Deus havia escolhido o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Então você tem Paulo dizendo que dentro do povo de Israel, nós temos gente com coração duro, petrificado, com relação aos chamados de Deus durante ao longo da história do povo de Israel. E gente que se converteu ao Senhor, que permaneceu fiel ao Senhor, que permaneceu na esperança de Israel, aguardando a esperança de Israel. Gente que era escolhida por Deus, pertencia a Deus. Então sempre existiu esses dois povos. É fácil da gente entender. Na igreja nós temos a mesma coisa. Quando você olha para a igreja lotada de gente, tem gente ali que é verdadeiramente crente. E tem gente ali que não é verdadeiramente crente. Crente no sentido de crer em Jesus. É a mesma coisa. Então assim, olha, quando se olha para a nação de Israel, Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Porque, de modo geral, olhando para toda a nação de Israel, dentro dela tem o verdadeiro Israel. Ou seja, Deus não deixou de salvar pessoas da nação de Israel. Ainda hoje, obviamente. Judeus ainda hoje são chamados a crerem em Jesus e a serem transformados em uma nova vida através da fé nele. Ainda hoje, Deus continua chamando. Ao longo de toda a história, Deus sempre vai estar chamando israelitas, judeus, à salvação em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo são chamados poderosamente. E eles ouvem e atendem o chamado. De todas as nações, de todos os lugares, em todos os tempos. Paulo, então, concluindo, ele vai dizer a respeito do coração endurecido de parte de Israel. Como dizem as Escrituras, verso 8, Deus nos fez cair em sono profundo, até hoje. Fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Se por um lado Deus chamou e alcançou pessoas para a salvação em Cristo Jesus dentro de Israel, por outro lado, por permanecerem insensíveis ao chamado de Deus, uma outra parcela da nação, ela foi endurecida. Paulo diz que Deus os fez cair em sono profundo.
Quem está em sono profundo não tem percepção de nada. Não consegue perceber Deus, não consegue ter percepção de nada do que acontece ao seu redor. Paulo diz que Deus fechou os olhos para que não vejam. Eles não têm a capacidade de crer. Tapou os ouvidos para que não ouçam. São insensíveis às obras que Deus faz, são insensíveis à palavra que Deus diz. Os ouvidos estão fechados, tapados. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforma em laço. Isso aqui é muito triste, o que Paulo está citando aqui. Porque Paulo está citando que Davi está dizendo que a sua mesa farta se transforma em laço. Aqui, Paulo está entendendo que o que Davi está dizendo é o seguinte: o povo de Israel recebeu privilégios. Eles receberam, como diz o capítulo 9, os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Os patriarcas, os profetas, o próprio Cristo veio do meio do povo de Israel. A mesa deles era farta. Eles receberam a lei. Os outros povos não receberam nada disso. Eles tinham a mesa farta. Tinham tudo para poder se alimentarem. Mas o texto diz que a mesa farta se transforma em laço. Eles pegaram tudo isso e, ao invés de crerem na palavra de Deus, nem Cristo Jesus, que é o cumprimento de tudo isso, eles fizeram o quê? Isso tudo se transformou em armadilha para eles. O que eles fizeram com a lei? A lei é uma bênção, é uma mesa farta. Mas ao invés da lei os levar a reconhecer que são pecadores e que precisam de um Salvador, a lei fez com que eles colocassem a confiança na lei e não em Cristo. Se tornou uma armadilha, em laço para eles. Que a sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha, que os faça pensar que vai tudo bem. E criaram então uma estrutura religiosa maravilhosa, interessante, toda cheia de regras, certinha, e estavam dizendo: olha, com a gente está tudo certo. Estamos indo bem, religiosamente estamos indo bem, estamos agradando a Deus. Era isso que eles pensavam. Que seus privilégios os façam tropeçar, olha que triste, e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam, e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então, Paulo, para a gente concluir, Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum. Deus não rejeitou o seu povo. Mas aqueles que rejeitaram a Deus dentro do seu povo, esses foram endurecidos. Esses foram rejeitados porque rejeitaram a Deus e a sua proposta. Quero fazer uma aplicação a você. Qual tem sido a sua relação? Você conhece Deus, você tem privilégios. Você conhece a palavra de Deus, você vai na igreja, você ouve o sermão. Eu quero terminar com um alerta para você. Que você não seja encontrado nessa condição. Que você, se é necessário, arrependa-se logo, hoje. Conserta a sua vida diante de Deus. Confie em Cristo. Confie na graça dele, na sua bondade, na sua misericórdia, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Pai que estás nos céus, o Senhor é extremamente gracioso. Nós também vivíamos num contexto onde a sua graça nos alcançou. Somos brasileiros, gentios. Vivimos, Senhor, num contexto de completa escuridão. E a sua graça veio e nos alcançou e nos transformou. Nós te bendizemos por isso. Senhor, eu quero, todavia, orar nesse momento por aquele irmão, essa irmã, que nasceu cheio de privilégios espirituais. Nasceu, Senhor, no meio de um contexto de privilégios espirituais, onde a sua palavra é pregada, onde os dons do Espírito são manifestados, mas que de alguma maneira, Senhor, essa pessoa não tem sido encontrada como um verdadeiro cristão. Apesar de exercer uma boa religiosidade, o Senhor tem achado em falta. Não tem confiado em Cristo como Senhor e Salvador, e sim nas coisas que faz.
Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, converta e convence neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse tempo juntos e quero aqui desafiar você. Você já é um parceiro desse programa, desse canal, da TV Viva a Promessa. Você já é um amigo da missão? Se ainda não é, você pode ser agora. Entre aqui, ó, tem aí o QR Code, o site, para que você possa ser aqui um colaborador nosso, ok? Quero desafiar você também para que na próxima semana a gente possa estar juntos novamente, seguindo aqui o nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Vamos terminar ali o capítulo 11, onde Paulo fecha essa questão do povo de Israel. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.